E aí, galerinha da EGE? Se você vai prestar concurso em Valparaíso de Goiás e quer uma visão geral, organizada e altamente estratégica sobre a história, geografia e economia do estado de Goiás e do município de Valparaíso, então esse aulão é para você. Nessa aula, vamos tratar da vegetação e hidrografia, do clima da região, do relevo de Goiás e do entorno, e teremos também uma apresentação geral do território, Goiás, Centro-Oeste e entorno do Distrito Federal. Tudo abordados por meio de questões comentadas e dividido por partes, beleza? Assim você vai poder acompanhar sem se perder no caminho. Bom, como sabemos que essa aula vai te ajudar, e muito, já tasca o dedo no like para ajudar a fortalecer o canal e vem comigo. Ah, e compartilha com aquele colega que também vai fazer esse concurso, pois se hoje você o ajuda, amanhã poderá ser você que será ajudado, né? Agora, vem comigo. E começamos com a parte 1, a apresentação geral do território, Goiás, Centro-Oeste e entorno. Vejamos a afirmativa de número 1. O território brasileiro apresenta um mosaico de ambientes físicos formados por processos geológicos, climáticos e hidrológicos ao longo de milhões de anos. Tempo. Essa afirmativa é verdadeira, e te falo por quê. Olha só, a diversidade de biomas, climas e relevos do Brasil é resultado de processos geológicos, climáticos e hidrológicos acumulados ao longo de milhões de anos. E cá começando com um bizu de prova. Quando a banca falar em formação do território físico brasileiro, pense sempre em processo natural de longa duração. Afirmativa 2. O estado de Goiás ocupa aproximadamente 4% do território nacional e localiza-se na região sudeste do Brasil. Tempo. Bem, essa é falsa e fácil, convenhamos, né? É bem verdade que Goiás ocupa cerca de 4% do território nacional, mas o estado está na região centro-oeste e não na sudeste, como informado no texto. Espero que tenha notado essa pegadinha de trocar centro-oeste por sudeste, viu? Fique atento, porque as bancas adoram fazer essas trocas para te pegar na distração. Afirmativa de número 3. O estado de Goiás apresenta relevo predominantemente plano, clima tropical semiúmido, vegetação de cerrado e rede hidrográfica integrada a grandes bacias nacionais. Tempo. Bem, essa é verdadeira, já que esse é o retrato físico básico de Goiás, um relevo plano, o clima é o tropical semiúmido, com a vegetação de cerrado e uma hidrografia integrada às grandes bacias. Se você memorizar esse quarteto, já resolve muita afirmativa, beleza? Bora para a próxima? Afirmativa 4. O centro-oeste brasileiro apresenta exclusivamente o bioma cerrado. Tempo. Bom, sempre que ver essas palavras muito restritivas, acenda o sinal de alerta, ok? Exclusivamente. Ó, um bioma exclusivo, tá difícil, hein? Pode ser predominante, mas exclusivo, de forma alguma. Na prática, os biomas se misturam. No caso do Centro-Oeste, temos reunidos os biomas do Cerrado, do Pantanal e até porções da Amazônia. Aqui, a dica é que as bancas adoram utilizar essa palavra exclusivamente quando querem criar um limite a alguma coisa. Beleza? Então, afirmativa falsa. Agora, vejamos o que temos aqui na afirmativa 5. O entorno do Distrito Federal é composto por 33 municípios, sendo 29 em Goiás. Tempo. Bem, essa é daquelas que você só decora mesmo e pronto. Ela é verdadeira, pois realmente o Distrito Federal é composto por 33 municípios, dos quais 29 são goianos. Essa composição foi consolidada por uma lei complementar, lá em 2018. Esse tipo de dado numérico costuma aparecer em concursos municipais e regionais. Por isso, vou aproveitar para acrescentar um detalhe, ok? Se a questão falar da região metropolitana do entorno, RME, fique esperto, porque essa região metropolitana do entorno foi instituída pelo governo do estado de Goiás em 2023.
Nesse caso, essa região metropolitana é composta apenas por 11 municípios, certo? Bora lá? Vamos para a próxima? Ou quer uma pausa para deixar o like? Bem, só para saber, essa aula é especial. Quer saber por quê? Porque é a nossa forma de agradecer pelos likes deixados no aulão sobre a Lei Orgânica de Valparaíso de Goiás. Mas se você ainda não assistiu, vou deixar o link na descrição desse vídeo, ok? Assim você passa lá, assiste e já deixa seu like também. Bom, já dei tempo para descansar, né? Agora vamos para a afirmativa 6. A urbanização do entorno do Distrito Federal foi intensificada a partir da construção de Brasília em 1960. Tempo. Isso mesmo, essa é verdadeira, pois a dinâmica urbana da região mudou fortemente após a construção de Brasília. Podemos dizer que Brasília é o grande indutor territorial do entorno, sacou? Afirmativa de número 7. Valparaíso de Goiás surgiu como loteamento habitacional em 1979 e localiza-se a cerca de 1.080 metros de altitude. Tempo. E se eu disser que essa também é verdadeira? Pois é, Valparaíso de Goiás foi fundada como um loteamento lá em 1979. E essa informação da altitude média de 1.080 metros é uma adicional para você ficar ainda mais informado. Decore essas informações, pois caem fácil em prova local, certo? E já que falamos de altitude, acho coerente irmos para a parte 2, né? Sobre relevo. Então, afirmativa 8. Cerca de 65% da superfície de Goiás é formada por chapadões associados ao Planalto Central brasileiro. Tempo. Então, essa afirmativa é verdadeira, pois aproximadamente 65% do relevo goiano é composto por áreas planas, os chamados chapadões, inseridos no Planalto Central. Só para saber, um chapadão é o mesmo que um relevo amplo e pouco inclinado, ok? Afirmativa 9. Segundo a classificação de Aziz Absaber, o relevo goiano é marcado por planaltos, chapadas, vales e depressões. Tempo. Isso mesmo. O autor Aziz Absaber destaca o relevo goiano por suas planícies, suas chapadas, seus vales e suas depressões. Afirmativa verdadeira. Agora, afirmativa de número 10. O ponto culminante do estado de Goiás localiza-se na Chapada dos Veadeiros, no Pouso Alto. Tempo. Se liga. Quando a afirmativa fala em ponto culminante, ela está se referindo ao cume, o ponto mais elevado, beleza? Assim, o ponto culminante do estado de Goiás, ou mais elevado, é realmente Pouso Alto, com aproximadamente 1.784 metros. Essa informação é clássica sobre a geografia regional, portanto fique esperto e grave ela na memória, pois não é impossível que seja cobrado em outros concursos no estado, certo? Afirmativa 11. As áreas próximas aos rios Araguaia e Tocantins apresentam relevo fortemente montanhoso. Tempo. Então, essa é falsa, pois quando fala em fortemente, quer dizer predominante, né? E nesse caso, ocorre exatamente o contrário nessas áreas, uma vez que nas proximidades dos rios Araguaia e Tocantins, o que predominam são superfícies suavemente onduladas e depressões. Vejamos a afirmativa 12. A configuração do relevo goiano favorece a agropecuária, mas intensifica processos de erosão laminar em solos lateríticos expostos. Tempo. Bem, aqui estamos vendo um caso de efeito ambiental devido ao uso do relevo. Podemos dizer que essa afirmativa é verdadeira, pois o relevo plano facilita a mecanização, mas solos expostos sofrem erosão laminar, sacou? Afirmativa 13. No século XVIII, a ocupação do território goiano ocorreu principalmente em áreas de chapadões, devido à exploração agrícola. Tempo. Já adiantando, essa afirmativa é falsa. O que impulsionou a ocupação no território goiano foi a corrida por mineração,
de tal forma que essa ocupação se deu principalmente nos vales auríferos, tá bom? A agricultura veio só depois. E a 14 diz que, no entorno do DF, o relevo plano e com suaves ondulações facilitou a urbanização horizontal após 1960. Tempo. Isso mesmo, essa é verdadeira, e digo mais, isso está diretamente associado à expansão urbana após a construção de Brasília. Agora, a afirmativa 15. Em Lusiânia, o relevo serrano associado à Serra Geral influenciou a atividade mineradora. Tempo. O que faz essa afirmativa verdadeira é essa associação entre o relevo serrano local com a mineração histórica. Pois esse tipo de relevo, sem dúvida, foi fator crucial para a atividade mineradora. Afirmativa 16. O território de Valparaíso de Goiás insere-se no Alto Planalto Cristalino, apresentando solos ácidos e extremamente férteis naturalmente. Tempo. Bom, os solos de Valparaíso de Goiás não são naturalmente férteis. Aliás, os solos do município apresentam baixa fertilidade. E o elevado teor de acidez desses solos é fator determinante para a baixa fertilidade desses solos. Afirmativa falsa. Agora, a parte 3, que trata do clima da região. Afirmativa 17. O clima predominante em Goiás é tropical semiúmido, do tipo clima tropical de savana, AW, com 2 estações bem definidas. Tempo. Então, essa é verdadeira. Inclusive, as estações são estação chuvosa e estação seca. E detalhe, no clima tropical de savana, temos um verão chuvoso e inverno seco. Inclusive, cerca de 95% dessas chuvas ocorrem entre outubro e abril. E a partir de maio até setembro, temos a estação seca. Informação nunca é demais, né? Bom, agora vamos para a afirmativa de número 18. A atuação da zona de convergência do Atlântico Sul influencia diretamente o regime de chuvas em Goiás, e regiões mais elevadas, como a Chapada dos Veadeiros, apresentam maior amplitude térmica e maiores volumes de chuva. Tempo. Então, para analisar essa afirmativa, devemos dividi-la em 2 partes. Primeiro, temos a atuação da zona de convergência do Atlântico Sul. Essa parte é verdadeira, pois realmente a atuação nessa zona de convergência é um fator climático que exerce total influência nas chuvas em Goiás. Já na outra parte da afirmativa, que fala da amplitude térmica em regiões mais elevadas, é outra verdade, pois a essa altitude modula o clima. Só para saber, a altitude é um fator climático clássico, beleza? Enfim, a afirmativa 18 é todinha verdadeira. Chegamos à parte 4, sobre a vegetação e hidrografia. Afirmativa 19. O cerrado é o bioma predominante em Goiás, cobrindo a maior parte do território estadual. Tempo. Agora sim, já começamos com a palavra certa. Predominante. O cerrado é o bioma predominante, ou seja, não é o único bioma. Pegou? E na afirmativa 20, temos: Goiás integra 4 grandes bacias hidrográficas: Tocantins, Araguaia, Paranaíba, Amazônica e São Francisco. Tempo. Bom, esse é um ponto crucial quando o assunto é hidrografia. Por isso, vou procurar ser claro aqui, ok? Goiás não integra a bacia amazônica. Na realidade, o território goiano está inserido em 3 grandes bacias hidrográficas: Bacia do Tocantins-Araguaia, a do Paranaíba e do São Francisco. Portanto, fique esperto, pois a bacia amazônica não abrange o território goiano, beleza? Pronto. Agora você pode dizer que tem uma visão mais abrangente sobre a história, geografia e economia do estado de Valparaíso de Goiás. Agora, para fechar esse super aulão, eu quero que saiba que você não está só assistindo aula. Você está se preparando com método e foco. Continue firme, porque a aprovação não é milagre, é repetição e persistência. Não esquece de se inscrever no canal se ainda não é inscrito e de compartilhar esse vídeo com aquele colega que também vai fazer esse concurso, ok? Lembre-se, não é sobre estudar mais, é sobre estudar melhor. Eu fico por aqui, mas nos vemos na próxima aula. Tchauzinho!